E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje de um assunto que é muito comum as pessoas perguntarem, que é a respeito da Bíblia. Afinal de contas, o que é a Bíblia? De onde a Bíblia veio? Para que eu tenho que ler a Bíblia? Qual é a melhor Bíblia para eu ler? Veja que perguntas difíceis são essas. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu queria falar a respeito do porquê que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. E é muito comum você ouvir descrições do tipo: a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. E um dos textos que nós mais utilizamos e que nós mais lemos, que fala a respeito desse assunto, está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz exatamente assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Bom, só aqui nós temos uma descrição de qual é o sentido da Bíblia. Como nesse primeiro vídeo nós queremos responder se a Bíblia é ou se a Bíblia contém a palavra de Deus, a nossa resposta é sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, se a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente precisa dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela não é um livro, ela é uma espécie de coletânea com vários livros. São 66 livros no Antigo Testamento, que é aquilo que foi escrito e preservado pelo povo judeu. Nós temos 39 livros a partir do Antigo Testamento. No Novo Testamento, que são os livros escritos pelos discípulos e pelos apóstolos de Jesus, nós temos 27 livros. São muitos anos de escrita, há uma separação em termos de tempo muito grande entre os escritores, porém a Bíblia contém uma mensagem central. A mensagem central da Bíblia é como Deus está entrando na história do ser humano para salvar o ser humano, para livrar o ser humano da sua condenação eterna, livrar o ser humano daquilo que o pecado está causando a ele. Ou seja, é como Deus está salvando a humanidade. Isso é uma coisa muito importante de se dizer, porque muitas pessoas, elas costumam pegar a Bíblia, abrem a Bíblia assim, e elas procuram um versículo, e aonde bater o dedo, elas falam, é a palavra de Deus. Mas não é simples assim. A Bíblia é um livro que mostra como Deus está salvando o mundo. Por esse motivo, é importante que você leia a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós entendemos qual é o caminho, qual é a direção, o que é que Deus quer da humanidade e o que Deus está fazendo por ela. Então, os livros do Antigo Testamento, por exemplo, os 39 livros, eles são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros que compõem o que nós chamamos de Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos 27 livros. Esses 27 livros são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Esses são os 66 livros que compõem a história da Bíblia, a história de salvação do mundo. A Bíblia ela não está preocupada em nos dar informações científicas, ela não está preocupada em nos dar informações históricas. A Bíblia está preocupada em nos dar uma direção para a salvação. Por isso que o texto ele diz assim, ó: a Escritura
é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, repreender do mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver a vida. É por isso que nós cremos na Bíblia como palavra de Deus e cremos que ela tem autoridade para dizer para nós o que é que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. Essa autoridade não é nossa, essa autoridade é da Bíblia. Algumas pessoas dizem assim: poxa, mas a Bíblia é um livro escrito por homens? A Bíblia é um livro que pode ser um livro comum igual a todo outro? Não, nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ou seja, os escritores bíblicos, aqueles que Deus usou para escrever a Bíblia, eles foram espiritualmente inspirados por Deus. A mensagem de Deus, ela foi transmitida à mente desses homens de tal maneira que eles puderam escrever isso. Não significa que Deus fez um ditado, não significa que Deus tomou a mão do escritor para que ele escrevesse. Não. Ele escreveu dentro da sua cultura, dentro daquilo que ele conhecia do mundo, mas a mensagem central das Escrituras, essa mensagem, ela é inspirada por Deus e foi dada por Deus. Por isso, por ser um livro escrito por seres humanos e um livro tão antigo, a Bíblia necessita de uma interpretação, necessita de uma leitura correta. E quando nós falamos isso, significa dizer o seguinte: não é simplesmente pegar a Bíblia e interpretar dela aquilo que eu acho. A primeira pergunta que nós fazemos ao ler um texto bíblico: o que é que um escritor bíblico queria dizer quando ele escreveu essa parte, ou quando ele escreveu esse texto? Essas perguntas são importantes porque elas norteiam, com a ação do Espírito Santo, a nossa compreensão das Escrituras. E aí sim, a partir dessa compreensão, nós podemos fazer uma aplicação prática para a nossa vida hoje. Nós precisamos, então, praticar o que esse livro está dizendo, mas dentro da nossa história hoje. Por isso que nós acreditamos que a Bíblia ela é palavra de Deus. Foi palavra de Deus lá, está sendo palavra de Deus na história e ela continua sendo palavra de Deus para a nossa vida. Ela continua sendo a direção de Deus para que nós possamos viver a nossa vida. Por isso, leia a Bíblia e que Deus possa abençoar você e até o próximo vídeo.